Pai, obrigado por esta grande oportunidade que temos em Ti. Somos gratos pelas sementes de fé que foram plantadas em nossas vidas todos esses anos. Obrigado pela Tua bênção. Obrigado pelas grandes coisas que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Podem se sentar. Agora vocês têm. Hoje é o primeiro dia e vocês têm 4 horas. Dissemos, não foi? Se não conseguirmos fazer 7, podemos fazer 4. Então você tem cerca de 30 minutos. Tudo bem? Amém. Quantos amam as Escrituras? Mateus capítulo 13, 31y. Vamos ler novamente. É um dos meus. Você sabe, em Mateus 13 é o único lugar que sublinhei em cor porque gosto. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Sim, outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Amém. Que, de fato, é a menor de todas as sementes. Mas quando ela cresce, é a maior entre todas as hortaliças e se torna uma árvore grande, de modo que as aves do céu vêm e fazem seus ninhos em seus muitos ramos. Amém. Agora, é bastante interessante e digno de nota que este versículo 32, em particular, venha a ser apresentado como o penúltimo de todas as parábolas que foram contadas. Mas, na verdade, e de forma mais precisa, ele é apenas uma continuação direta e intrínseca de uma parábola muito mais conhecida e amplamente famosa. Sim, a parábola mais célebre e reconhecida é, sem dúvida alguma, a parábola do semeador que saiu para semear as sementes. Este relato fundamental e instrutivo está claramente registrado no livro de Mateus, especificamente no capítulo 13, abrangendo os versículos do 1 ao 3. Diz que, no mesmo dia, Jesus saiu, uma grande multidão se reuniu, e ele lhes falou em parábolas, dizendo: Um semeador saiu a semear. E então ele continua. Todo o capítulo 13 de Mateus fala sobre esse semeador que saiu a semear a boa semente da palavra de Deus e pregou a mensagem. E ele disse: Isso se cumpriu. E então, no versículo 18, ele lhes diz: Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, então vem o maligno, explicando a mesma parábola da semente. Então, no versículo 23, diz: Aquele que recebe a boa semente. Depois, ele continua no versículo 24, com outra parábola. Então, esse é o segundo par. Continuando, a famosa parábola da soa saiu para costurar aqui enquanto os homens dormiam. Então as pessoas vieram. E assim eles veem. Esse é o versículo 28. E ele disse: Um inimigo fez isso. Enquanto os homens dormiam, outras camisetas eram costuradas no meio deles. Ele disse: Deixem os dois cantarem juntos. Esse é o versículo 30. Tudo bem. E então no versículo 31 ele chega à semente master. Então ele está, na verdade, mostrando que a semente mestre é, na verdade, uma versão de uma característica da semente semeadora. Você viu sua semeou a semente. E essas são as coisas que acontecem e que a semente master é, na verdade, como uma das características das sementes que são semeadas.
O que acontece com todas essas sementes? Entende? E o fato de ela ser tão pequena, sabe? Muita gente não percebe que a famosa parábola que conhecemos sobre o semeador que saiu a semear, ela é seguida por essa aqui. Mas sabe, eu prefiro essa parábola. Não que eu prefira, mas é mais, sabe, a minha favorita. Porque você pode ter um cachorro grande e um cachorro pequeno, e o cachorro pequeno pode ser o seu favorito. Entendeu? Mas a grande parábola, com muitas explicações, é do semeador para semear. Agora, quando Jesus explicou essa extensivamente, essas outras ele só contou como um complemento à parábola original do semeador que saiu para semear. Você está animado com isso? Lindo! Então, quando falamos sobre o poder da semente de mostarda, também estamos falando sobre o poder de uma semente, mas é que é uma semente de mostarda, como se fosse bem pequeno. Sim, agora, em sua vida, muitas sementes já foram semeadas por Deus. Mas a semente mestre, por ser uma semente, as coisas que podem acontecer com uma semente acontecem com a semente mestre também. Porque é uma semente. Uma semente mestra é uma semente. Assim como um homem de Deus é um homem. Um homem de Deus é um homem de Deus. Não é um superano. Ele é um homem que é de Deus. Vós. Então, quando a semente mestra, essa semente divina e poderosa, é plantada profundamente na sua vida, certo? É de suma importância, é absolutamente crucial que você lute com toda a sua força e determinação contra todas as coisas, todos os impedimentos e obstáculos que, de alguma forma, tentam te impedir de dar frutos abundantes e de manifestar todo o seu potencial. Sim. Por isso, quando compartilho com as pessoas os livros que li, não existe um livro que eu tenha lido que eu não mencione. Sim, as pregações, as mensagens que ouço e que me abençoam, eu compartilho. Se você ouvir minhas diferentes pregações, sabe de uma coisa? Nossos livros estão na minha biblioteca. Sim, mas não me importo de mostrar a você porque, quando você ler, pode não ter o mesmo efeito. Quero que você tenha o efeito. É por isso que estou compartilhando. Mas pode não ter esse efeito em você. E você se pergunta por que as sementes não têm o mesmo efeito? Sim. Alguns de vocês tiveram boas pessoas que ficaram ao seu lado e compartilharam certas coisas com vocês, mas não teve esse efeito. Amém. E então, agora, eu quero que olhemos com atenção para os principais inimigos da semente dominada, que é o número um. Inimigos da semente mestre número um, os principais adversários. Doenças espirituais. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 5. Glória a Deus. E, além disso, empregando toda a vossa diligência e esforço, acrescentai à vossa fé a virtude, que é tão essencial, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança paciência, e à paciência piedade, e à piedade
fraternidade. E a fraternidade, amor. Amém. Pois se essas coisas, aleluia, se todas essas qualidades e virtudes estiverem presentes em vós e abundarem de forma significativa, elas, de fato, farão com que vocês não sejam de modo algum nem estéreis, nem infrutíferos no conhecimento profundo e salvador de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aquele que não tem essas coisas é cego, não consegue ver de longe e se esqueceu de que foi purificado dos seus antigos pecados. Amém. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para tornar firme o chamado e a eleição de vocês. Pois, se fizerem essas coisas, jamais tropeçarão. Amém. Agora, ele está dizendo aqui que, se estas coisas estiverem em vocês e verdadeiramente abundarem, elas fazem, como diz no versículo 8, com que vocês nunca sejam estéreis nem infrutíferos de forma alguma. Então, quando você fala sobre ser estéril, se você descreve uma pessoa como estéril, como a rainha da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, a rainha, acho que foi a rainha Elizabeth, e ela nunca teve filhos. Sim. Então, e acho que ela nunca se casou. Sim, porque ela era filha da esposa de Henrique VIII. Henrique VIII teve 8 esposas. Sim, Ana Bolena foi uma das esposas dele, e ele a executou. E ela teve apenas uma filha. Ela nunca deu um filho homem. E então ela acabou se tornando rainha. Você está me acompanhando? Então acho que ela provavelmente tinha medo de se casar. Sim, e o pai dela teve 8 esposas. Ah, sim. Ela é o quê? Sim. Divorciada, decapitada, morreu. A Marilyn sabe das coisas. Ela sabe das coisas. Ela realmente sabe muito bem. Então você se pergunta o porquê de tudo isso de verdade. E havia muitas pessoas que queriam muito, muito mesmo, se casar com ela, mas ela simplesmente não aceitava de jeito nenhum. E provavelmente todas essas coisas no passado, sabe? Então sempre há um motivo para alguém não arrumar um homem. Eu me lembro de uma moça que conheci quando estava na universidade. Uma mulher muito bonita, quer dizer, ela nunca. As pessoas queriam casar com ela, sabe? Ela era uma beleza extraordinária. Sim, sabe, todo mundo é bonito, mas algumas pessoas têm algo a mais. Oh, sim, e ela parecia ter algo parecido. Se as pessoas viessem até ela, ajoelhassem-se. Eu te amo. De jeito nenhum. Até que ela nunca se casou. Ela nunca se casou. Certo. Até agora, ela não é casada, mas havia algo em seu passado. O casamento da mãe dela e as coisas pelas quais a mãe passou. Sabe,
Às vezes você nem percebe o efeito que certas coisas estão tendo sobre você. Coisas que estão no seu passado. Sim, coisas que estão nos seus pensamentos, na sua mente, e coisas que você já viu antes. Sabe, você viu sua mãe sofrer. Por que não é fácil para os homens serem fiéis a uma só mulher? Sim, porque é um pouco antinatural. É um pouco antinatural. Por que eu digo isso? Porque na natureza, a Bíblia diz em Coríntios, a própria natureza não vos ensina. A natureza tem muitas lições. E na natureza, você raramente encontra um macho com uma fêmea só. Geralmente é um macho com várias fêmeas. A própria natureza não te ensina? Ah, sim. Coloca esse versículo aí. A própria natureza não te ensina. E é assim que sabemos que certas coisas são perversões, porque elas não existem na natureza. As outras perversões ou suas alterações, ou os esforços dos seres humanos para fazer alguma coisa. Não, não, sim, para fazer algo antinatural. Sim, você entendeu. Então, na natureza. Uma vez, eu me lembro que estava no Quênia e estávamos dirigindo por um parque de safari porque era preciso passar por lá para chegar onde íamos acampar. A gente estava acampando assim. Enquanto estávamos dirigindo, encontramos um grupo de antílopes impalas. E o homem no carro, o motorista, o guarda, seja lá o que ele fosse, ele não era um cara qualquer. Ele era um guarda florestal, um guarda de animais selvagens. E ele disse: repare que, de todos esses antílopes, todos esses impalas, só um deles tem chifres, o que eu não tinha notado. Então olhamos de novo, e eu olhei de novo. Percebi que havia muitos, mas só um tinha chifre. Eles disseram que aquele com o chifre é o macho. As fêmeas não têm chifres. Então era tipo umas 70 esposas para um marido só. Ah, as fêmeas estavam seguindo o cara. Isso é a natureza. Isso é vida selvagem. Então passamos pelo grupo de impalas e seguimos em frente. E aí vimos uns 7 ou 10 impalas, todos com chifres. Disseram: esses são potenciais maridos que estão seguindo de longe. Eles foram desapossados pelo marido forte. O cara principal não permite que nenhum outro marido compartilhe suas esposas. Não compartilhar. De qualquer forma. Então estou dizendo que a natureza tem um jeito de lhe ensinar. Amém. E eu estava lhe contando algo sobre um homem. O que? Sim, eu estava falando sobre a esterilidade de uma mulher. Sim. E eu estava dizendo que há coisas em segundo plano que afetam você. E estou dizendo que, no histórico de algumas dessas pessoas que têm medo de homens, medo de casar, está a experiência com um homem infiel. E também estou explicando que não é tão fácil para os homens serem fiéis. Sim, porque, na natureza, uma pessoa tem várias. E até mesmo na Bíblia, a poligamia é amplamente demonstrada. Amplamente demonstrada. Está em todo lugar. Sim, uma vez conheci um homem que tinha muitas esposas.
Perguntei a ele: quantas você tem? Ele disse que tinha cerca de 30, porque tinha herdado 21 esposas de. Por favor, escute o que estou dizendo. Ele tinha herdado 21 esposas do chefe que veio antes dele. Eram todas como avós e senhoras idosas. Então ele estava cuidando delas. É isso que significa quando dizem que ele herdou. O homem tinha morrido. Então ele era o próximo rei. Então elas automaticamente se tornam esposas dele. Ele disse que são todas avós de pessoas pelas quais ele está cuidando. Mas as esposas dele mesmo eram 8. As esposas dele eram 8. Então escuta, eu perguntei para ele: como você consegue fazer isso? Você é cristão? Ele disse: sou, claro. Como fazer isso, cristão? Você tem 8 esposas e mais aquelas outras. Por que a esposa mais nova andando pela casa? Eu disse: como você consegue fazer isso? Ele disse, claro, a Bíblia Sagrada, a nossa própria Bíblia, que é a palavra de Deus, inspirada e divinamente revelada para guiar nossas vidas. Eu disse: como assim? Você disse: todo mundo na Bíblia, Abraão, todo mundo tinha várias esposas. Abraão, Jacó, Isaque, Jacó, Davi, Salomão. Gideão teve 70 filhos. Gideão, 70 filhos. Oh, sim. Quero dizer, é como diz Hebreus 6,12: sede imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam os preceitos. As pessoas seguem. E eu lhe digo que não é uma ideia tão ruim quanto você pode pensar, porque muito mais pessoas teriam maridos. Na Tanzânia, por exemplo, há 10 milhões de mulheres a mais que homens. Sim. E quem vai casá-los? Sim. Dom. E quando as pessoas ficam viúvas, não há ninguém para cuidar deles. Em nosso mundo, em nossas vidas, se você vira uma viúva, verá algo triste. Sim, já vi várias viúvas. Eu as vi com seus maridos morrendo até a desolação. Desolação é algo. Sim, então é algo que a natureza ou até mesmo a Bíblia nos ensinou com a tradição. Assim como em algumas igrejas, eles não se casam de jeito nenhum, que é outra variação, tipo, não casar. Sim, essas são dificuldades. Então, dificuldades foram impostas, entende, através da nossa interpretação. Sim, e a gente vive através delas. É isso que estou te dizendo, que muitas pessoas teriam maridos. Às vezes você olha e pergunta por que essa aqui vai arrumar um marido. Onde é que essa aqui vai arrumar milhões? Enfim, vamos continuar. É algo para você pensar, não é? Não discuta com a Bíblia e não discuta com as realidades. Sim, não discuta. Veja, é por isso que às vezes os cristãos são condenados. Como se fossemos mente fechada e não fossemos realistas. A gente não vê o que a Bíblia diz ou acha que a Bíblia se contradiz. A Bíblia não está se contradizendo, mas estamos interpretando coisas diferentes. E se interpretamos as coisas de uma certa maneira, também temos que aceitar, como algumas igrejas não casam. Um pastor não deve se casar de forma alguma. É ruim para um pastor se casar. Então pastores não se casam. Interpretações diferentes que trazem coisas diferentes. Sim.
Alguns simplesmente dizem que mulheres nunca devem pregar. Alguns dizem que uma mulher deve sempre cobrir a cabeça. Regras diferentes, interpretações diferentes de coisas diferentes. Sim, Jesus disse: Eu lhes dou um mandamento. Amem o Senhor, seu Deus, e amem o próximo. E o resto é nossa interpretação. Então nós somos a nossa interpretação casando uma com a outra interpretação. Não se queise se você for pastor. Bispo Jorel, não se queise com você Prai. Não se queise. Pastor Y, por que você é casado? Por quê? Por quê? Enoque, esqueça o casamento. Então, essas são as diferentes interpretações das coisas que estão lá. E às vezes, quando você entra em um grupo, culturalmente, essa é a interpretação que foi aceita por anos. É muito difícil mudar isso. E se você tentar mudar isso, você será interpretado ou visto como, quero dizer, como um completo desviante. Sim. E mal. Sim. Oh, sim. Mas definitivamente temos dificuldades por causa de nossas interpretações de coisas diferentes. Oh, sim. E muito do mau comportamento no casamento acontece porque as pessoas sentem que não há opção, não há saída. Imagine uma empresa como aquela em que você trabalha, onde você nunca pode ser demitido, não importa o que faça. Você chega na hora, trabalha de uma certa maneira, é porque você pode ser demitido e substituído. É por isso que você se comporta bem. É incrível? Agora estou falando sobre esterilidade. Sente-se, sente-se. Agora, por que a rainha, uma figura tão importante, não se casou e, portanto, era estéril e não tinha filhos? Por que essa pessoa, essa monarca, não teve filhos, não deixou descendentes? A Bíblia está nos dizendo em 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, porque algumas pessoas são estéreis. E no versículo 8 ele diz que, se essas coisas abundarem em você, então isso garante que você nunca será estéril ou infrutífero. Quais coisas? A partir do versículo 5. Essas coisas, aplicando toda a diligência. Diligência. As pessoas não são diligentes. Número 2. Acrescente a sua fé. Virtude. Virtudes. Número 3. Virtude. Conhecimento. Não tem conhecimento. Problema. Ler sua Bíblia, ler livros, ouvir as coisas repetidas vezes. Você vai perceber, quando ouvir o acampamento mais tarde, que vai se perguntar se realmente estava lá. Eu não ouvi todas essas partes. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E a temperança e ao conhecimento. Temperança. Se você não for equilibrado, se você não for equilibrado, vai ter um problema. Sim, você precisa estar equilibrado e ser você mesmo. Controlar. Temperança fala sobre controle. Ser capaz de controlar. Alguns de vocês não conseguem controlar a pornografia. Como se você tivesse um pressentimento.
Temperança fala de controle. Ao dirigir um carro, você deve saber como controlá-lo. É por isso que alguns taxistas não fazem isso aqui. Alguns taxistas ou motoristas gostam de segurar o volante. É como se eles estivessem tentando demonstrar: eu tenho controle, estou relaxado e estou no controle. Ah, sim. Você vê que esse controle você deveria ter sobre o corpo. Você precisa ser capaz de controlar sua carne, seus desejos. Para as meninas. Ah, sim, as meninas são bonitas. Elas são bonitas ou não são bonitas? Eu falei para você ser honesto. Elas são bonitas. Elas são gloriosas. Então, para conseguir se controlar, senão você nunca poderá ser um pastor. Porque quando você é pastor, muitos membros da igreja olham para você com olhos de adoração e você precisa ser capaz de perceber esses olhares. Ah, sim. Então, se você não tem controle, você acaba dormindo com todo mundo. Tem muitos pastores que dormem com o maior número de pessoas que conseguem. Regentes de coral que dormem com o maior número possível de membros do coral, com o maior número possível, com quantos conseguirem controlar. Espero que vocês estejam me ouvindo. Oi, alô, alô. Por favor, prestem atenção. Não conversem enquanto eu estou pregando. Muitos não têm controle. Temperança. Número 6. Para ter controle, você precisa dos controles. Meninas descontrolam emoções. Você não consegue controlar suas emoções. Você não consegue controlar seus medos. Meninas têm medos. Medos são como fé, assim como desejos em um homem. Quando um homem segue seus desejos, é dormir com você. Quando uma garota tem medos, ela tem medo disso. Aí vem a desconfiança, acusações, inseguranças. Você é difícil de conviver, assim como é difícil conviver com um homem que deseja tantas garotas. É difícil conviver com uma garota que tem medo de tudo. Então, desejo é o problema do homem e medo é o problema da mulher. E ambos são como coisas incontroláveis. E se você não conseguir controlar isso, vai ter uma experiência bem estranha na sua vida. Você nunca fica feliz. Está com um homem cheio de sentimentos. A língua está para fora. A língua está para fora. Então você está com uma mulher que tem medo de tudo. Você diz eu te amo. Ela diz, você tem certeza de que me ama? Tem certeza? E a Suzy? E a Joana? Por que você está me ligando agora? Eu sei quem você ama. Eu sei quem você realmente ama. Não sou legal com você. Você não gosta de mim. Eu disse que te amo. Diga por que você não gosta de mim. Eu sou magra demais. Eu sou gorda demais. Eu sou grande demais. Eu sou muito de tantas coisas diferentes. Eu sei de quem você gosta. É por isso que mulheres mais velhas ficam ainda mais inseguras. Por quê? Porque elas veem novas circulando e sabem que novas são legais do que elas. Até nas atitudes, são legais. As garotas mais novas têm uma atitude mais legal, mais bonita, mais gloriosa do que uma mulher mais velha. Senhoras, a Bíblia afirma que mulheres não devem ser demônios. Mostro algo da Bíblia? Você está me desafiando a lhe mostrar. Certo. Você está me provocando. Vou mostrar a você. Veja,
Você está me fazendo desviar do assunto. Incrível. Ah, sim, isso é realmente e verdadeiramente incrível. Não é absolutamente lindo, maravilhoso e espetacular? Agora, títulos. Capítulo 2, versículo 3. Bem, vamos ler a partir do versículo 1. Mas tu fala coisas que convêm à sã doutrina. Tudo bem, que os homens idosos. Ele fala sobre homens velhos. Eles falam sobre mulheres velhas. Tudo bem. Você está pronto? Aperte o cinto de segurança. Ok. Agora, os homens idosos devem ser sóbrios, graves, temperantes, sãos na fé, na caridade, na paciência. Então, o terceiro verso. Que as mulheres idosas também sejam santas no seu comportamento e não caluniadoras. Não é dado a muito vinho, ensina coisas boas. Agora observe a palavra não falsos acusadores. E qualquer um que tenha uma Bíblia teacata ou qualquer acusador falso da imprensa. E veja que palavra vem aí que lhe dá o grego. Qual é a palavra? Diabolô, diabo. Sim, quando Jesus diz, Satanás, vá para trás de mim, todos aqueles que eram a mesma palavra grega. Diabos, diabos, diabos. Então, mulheres mais velhas, esposas de pastores, são avisadas para não serem diabólicas. Há outro que fala sobre as esposas mais velhas de pastores. Muitas esposas de pastores se comportam como demônios. Oh, sim. Acho que vou parar. Deveria compartilhar com a escola do bispo ou algo assim. Eu não acho. Primeira Timóteo, capítulo 3, ver. 11, e esse é um Timóteo 3, fala sobre alguém ser um bispo. Lembre-se, capítulo 3, versículo 1. Se alguém deseja o cargo de bispo, deseja uma boa obra. Mas no versículo 11, no versículo 11, 11, 11. Da mesma forma, as esposas deles devem ser respeitáveis, não caluniadoras. A palavra caluniadora é a palavra diabos. Eu não escrevi a Bíblia, mas veja, o estrado. Tores ficaram com medo de traduzir o que Paulo disse para o inglês. E se fosse tradutor, teria medo, esposa em casa traduzindo. Como escrever as esposas respeitáveis demônios? Encontrar outra palavra. Caluniadora, falsa acusadora. Mas, na verdade, a palavra é diabo. É esse diabo. Sim, e eu entendo todos os tradutores. Se eu fosse tradutor e visse essa palavra, diria que não deveria ser diabo. O que quero dizer é que preciso modificar e mudar para algo mais razoável. Sim, mas o grego está lá, é sólido. Cometeu o mesmo erro. Muitas não querem trabalhar para outras. Muitas não querem trabalhar para uma mulher mais velha. Acho que vou parar. Estou pensando a respeito. Vou parar agora mesmo. Então, as meninas devem se comportar bem. Eu nem sei como chegamos a tudo isso. Estamos falando sobre infertilidade, passado
inseguranças, medos. É assim que algumas pessoas acabam tendo problemas mentais que as afetam. Elas não conseguem suportar comida. Eu não consigo me casar com um homem. É muito ruim. Meu coração ficaria despedaçado. Eu choraria demais. Minha mãe chorou, morreu e foi para o psiquiátrico. Não quero que isso aconteça comigo. E eu posso ver o que vai acontecer. Meu coração é tão terno. Meu coração é assim. Quando entrego meu coração, ó sim, o homem vem até você e diz: Vou te dar meu coração e usar pilhas. Eu te darei meu coração e usarei pilhas. Uau! Baterias recarregáveis. Eu te darei meu coração e usarei pilhas. Uau! Então, conhecimento, temperança, autocontrole. Então, as mulheres não podem, as pessoas não suportam. Por que você não ganhou o controle da sua mente? Não ganhar controle da sua mente. Assuma o controle da sua mente para ser estável. Sim. Não se deixe comover pela forma como as coisas são para as meninas. Não é fácil para as meninas. Se você tem uma filha, você vai entender. Se você tem uma filha, entende o problema, as dificuldades. Não é fácil. Não é fácil ser menina. Não é fácil ser menino. Nem menina. Não é fácil para as filhas. Filhas, então vocês precisam de muita temperança, de um autocontrole muito grande. ILT, break time igual 0.5S e GT. É importante controlar sua mente. Às vezes, você realmente precisa de ajuda para conseguir se controlar adequadamente. Você só precisa ser obediente. Uma vez eu conheci um irmão. Ele era cheio de desejos, mas era pastor. Quando ele subia no palco e via as meninas, sentia uma eletricidade passando pelo corpo dele. Então eu escutei. Você não ouviria o que eu disse. Então eu dei uma chave para ele. Eu disse para ele: Vou te dar essa chave. Ela vai te ajudar. E eu dei a chave para ele e realmente ajudou. Não, eu não vou te contar qual é a chave. Mas veja, a chave te ajuda a ter controle. Sim, eu vi uma irmã. Ela não conseguia controlar a mente dela. E tem alguns aqui que também não conseguem controlar a mente. E eu disse que existe uma chave. E a chave é a obediência. Sim, tem coisas que você simplesmente precisa fazer. Teve uma vez que o Benin estava compartilhando sobre quando ele se divorciou. É como o resto da família dele. Família. Eles se casaram por meio de casamentos arranjados. Ele disse que esses casamentos são mais estáveis que aqueles eu vou me apaixono. Estou apaixonado por você. Ele voa embora como um pássaro. E aí você vê, as pessoas dizem: Não estou mais apaixonado por você. Eu deixei de amar. Eu não sinto mais nada. Não tem mais faísca. Casamentos cristãos estáveis funcionam sem faíscas. Casamento sem faísca.
Se você encontrar uma garota que não consegue simplesmente aprender a obedecer, você encontra uma garota que não consegue se sair bem, porque, veja, seu corpo físico se desenvolve antes da sua mente. É como se eles estivessem em uma corrida, seu corpo e sua mente. E o corpo vai muito mais rápido. Então, quando você tem seios e as coisas funcionando, a mente não acompanhou. É por isso que nesse ponto os homens podem usá-la e deixá-la, porque seu corpo foi muito mais rápido. Todas as coisas se desenvolveram muito mais rápido do que sua mente, seu entendimento e suas emoções. É por isso que você precisa ouvir. Quando chega eu estou apaixonado pelo cálice, você não está apaixonado. Só lhe diremos quando estar apaixonado. Nós dizemos a você quando ser amor. Sim, nós dizemos a você quando ser amor. Quando chegar a hora de dizer, tudo bem, você pode se apaixonar agora. Apaixone-se agora. Então você se permite apaixonar. Oh, sim. Então, versículo 7. Versículo 7. E a piedade, bondade fraternal. Se você tem bondade fraternal, não vai querer partir o coração de ninguém. Só isso fará com que você seja fiel. Só isso você diz: eu não consigo fazer isso. Essa aqui, ela vai morrer. Ela vai chorar. Ela vai sangrar. Ela seria destruída somente por esse motivo, para o desenvolvimento da bondade justa. Que gentileza! Mas algumas pessoas não são gentis, eles são perversos. Irmão, Eles não têm sentimentos. Bondade fraternal e a bondade e caridade. Versículo 8. Porque se estas coisas estão em vós, se essas coisas estiverem em você e abundarem, elas farão com que a semente do Mestre não perca seu poder em você. Porque você precisa. Essas coisas são como doenças. A ausência disso é como uma doença em você que impede as sementes de germinarem. Sim. Você sabe quando eu falo sobre os inimigos da semente mestra. Eu sei que você já esqueceu o assunto, mas eu não esqueci. É como se fossem doenças. Sim, que estão onde a semente chega. Então, quando temos pessoas casadas e elas não estão engravidando, sempre tentamos descobrir qual é o problema. E quando encontramos o problema, na verdade ficamos até felizes. Às vezes era difícil encontrar o problema. É por isso que você vê tantas coisas: diligência, fé, conhecimento, isso, aquilo. Porque é difícil saber por que a semente mestra não está funcionando com esse cara. Sim, eu me lembro de um irmão. Ele fez um exame de esperma e tinha tipo 800 milhões, 100 milhões de espermatozoides. Isso é por mililitro. Tipo, 1 mililitro do sêmen tem 100 milhões de espermatozoides. E você só precisa de um espermatozoide. Mas a esposa dele ainda não estava engravidando. Então é quase como se os espermatozoides estivessem caindo em óleo quente. Então, quando entra, está fresco, assim. Quero dizer, isso mata 100. E aí no sêmen você pode ter 2 mililitros, 3 mililitros. Então talvez isso seja 300 milhões de espermatozoides. Então todos esses espermatozoides vivos caem em um ensopado quente, em óleo quente, e são fritos. Então,
Precisamos descobrir por que o útero ou a pessoa é assim. Tipo, por que isso acontece? É como óleo quente, é mais ou menos isso. Você tem 100 milhões de sementes lançadas dentro de você. E é como? Aí está você. É como se você nunca tivesse ido à igreja antes. Como se você nunca tivesse recebido uma mensagem antes. Como se você não fosse cristão há anos. Se você nunca tivesse ouvido músicas, mensagem ou lido um livro. Por que a coisa entra em você? Ou você vai para um acampamento e aquilo entra em você e é tipo. Por quê? Porque algumas pessoas, algumas mulheres têm ácido. Ácido realmente na sua vagina. Porque se existe um pH que testamos para ver se é alcalino. Alô, alô, oi, querida, você não vai ouvir. Você não vai ouvir. Você nunca sabe se tem esse problema de acidez. Escute o que eu estou dizendo. E algumas têm acidez. Então os espermatozoides entram no ácido. É como ir para Vênus nas férias. Você conhece Vênus? Você conhece Vênus? Vênus é um planeta. É um planeta irmão da Terra. É quase do mesmo tamanho. Vênus leva 225 dias para dar a volta ao redor do Sol. Então um ano dura 225 dias. E está muito quente. São 450 graus Celsius. Está muito, muito quente. Tudo bem. E a chuva? Chove em Vênus. Há vulcões, há terremotos. E chove em Vênus. Mas a chuva não é água, ácido sulfúrico. Se você for passar férias em Vênus, você vai perecer. Algumas pessoas. A semente master é como se estivesse indo para Vênus. É como a atmosfera de Vênus. Você está bonito ou bonita. Vênus é muito bonito. Por isso todas as deusas do amor e afins têm esse nome. Vênus era um planeta lindo, ao lado da Terra. Espero que todos vocês já tenham visto Vênus antes. Sim, à noite eu vi Vênus. Acho que sim. Acho que foi hoje de manhã. Sim. Talvez aqui. Sim, acho que foi aqui. Bem cedo de manhã. Sim, o sol da manhã é frio. Muito bonito. Eles sozinhos. É tudo tão lindo. Você vê isso o tempo todo. Oh, sim. Mas você chega perto e algumas garotas são como Vênus. Elas são lindas de se ver. Mas se você chegar perto disso, ácido. É ácido. Está calor. São 450 graus. 450 é quente. A parte mais quente da Terra é o deserto iraniano. 70 graus 71. Esse é o lugar mais quente já registrado na Terra. Voz e Vênus está a 450. E quando você ferve água, água quente é a solução. 100 diz 450. Oh, sim. E Vênus está indo na direção oposta. Por que estamos virando nessa direção? Está indo por aqui. A mente não está funcionando bem. Tudo está ao contrário. Sim. Você está me ouvindo ou está latindo? Então por que as sementes estão chegando? Milhões, milhões, 300 milhões, 200 milhões. E entra porque você é, de fato, um espírito verdadeiramente vindo de Vênus. Lembro-me de uma irmã. O irmão dela veio até ela. Pregue assim. Eu disse que te amo. Você sabe o que ela fez? Você sabe o que ela fez? Você sabe a resposta dela? Ela está apenas rindo. Rir. Ela estava apenas rindo. Olha isso. Olha esse cara maluco. Olha esse cara maluco. Ele diz que me ama. Agora observe que 3 problemas mentais serão mencionados. Sim, se essas coisas forem ruins. Agora veja o versículo 9.
Aquele que não tem essas coisas, você vê. Aquele que não possui essas coisas tem três problemas. Em outras palavras, pessoas estéreis e pessoas em quem as sementes não funcionam têm três problemas extras, além dos 8 extras. Os 8 que acabamos de mencionar. E esses três extras também estão relacionados à mente. Número 1, eles são cegos. Número 2, eles são míopes. Eles não conseguem enxergar longe. E número 3, eles se esqueceram de como foram salvos e por que foram salvos. Olhe para isso. É lindo. Aquele que não tem essas coisas é cego. Mude a versão. Então talvez alguém que não acredita veja. Mude a versão, o versículo. Quem não tem essas coisas é míope e cego, esquecendo-se. Então ele tem amnésia. Perdoa, esqueceu. Você esqueceu a sua própria salvação. Você esqueceu como foi salvo, como uma pessoa é salva. Como a salvação acontece. Qual evento aconteceu que fez você ser salvo? Eles esqueceram? Sim, eles esqueceram. Muda a versão. Brilhe. Tente a americana. Ah, veja, agora aquele que não tem essas coisas é cego ou míope? Sim, tendo esquecido sua purificação. Então, tendo esquecido, mais uma vez a mente deles não está funcionando bem. Agora, o que significa ser míope? Ser míope? Se eu fosse míope, eu enxergaria. Não, vivi em Gana a minha vida toda. Eu não nasci em Gana. Sim, vivi em Gana a minha vida toda. Oh, sim. Mas ser míope é enxergar apenas até o aeroporto de Kotoka. Você sabe que nosso aeroporto fica logo ali. Veja, quando você enxerga além, há outros. Outros existem, outros têm esperança, outros estão esperando. Existem outras pessoas e elas precisam de você. Elas têm esperança de que você venha. Elas esperam por você. Elas desejam que você venha. Elas oram. Você não viria? Ninguém falaria comigo? Sim, isso é muito importante. E assim, pessoas míopes se tornam estéreis e inúteis para Deus. Porque tudo é só sobre você mesmo. Sabe, eu fiquei bem financeiramente há anos atrás. Já faz muitos anos que não preciso mais trabalhar. O que mais eu preciso trabalhar? Quero dizer, por quantos anos mais eu vou viver? Supondo que eu viva, não sei por quantos anos. Pelo menos tenho pessoas suficientes para pagar meu salário todo mês. Até a Nova Zelândia pode contribuir. Eu não trabalho mais. O que me faz seguir em frente? Você sabe como eu fico andando por aí, trabalhando e cansado? Você não faz ideia. Eu cheguei nesse lugar às 7 e me disseram que começaríamos às 8. E eu estava viajando às 19, 21 horas e me disseram, nada de descanso. Chegamos na Nova Zelândia. Comece a trabalhar imediatamente. Comece a pregar. Eu também te amo. Tão míope. É por isso que daqui eu vou para Tonga. Porque alguns de vocês nem conseguem enxergar tão longe quanto Tonga. Vocês nem se importam com Tonga.
É por isso que vocês estão estéreis. Vocês precisam enxergar um pouco além do seu próprio mundinho. Sim, seu olhar precisa ir um pouco mais longe. E quando você faz isso, isso te mantém em movimento. É isso que me mantém em movimento. Porque agora temos 119 nações e somos só tipo 90 e poucas nações. E mesmo que estejamos na nação, o quanto estamos afetando essa nação? Porque quando você tem sal na comida, mas ele não é suficiente, ainda assim não tem efeito algum? É como se não houvesse sal porque o sal não é suficiente. E a mesma coisa. Nossa igreja pode estar na Nova Zelândia, mas se ela não for suficiente, não terá um impacto certo. Y. Então você é o sal da terra. Sim. Então esse é o primeiro problema. Miopia, 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 miopia. Tenho certeza de que alguns de vocês já viram aquelas igrejinhas que estamos construindo. E não tão pouco, mas temos construído todos os tipos de lugares. Sim. E por que estamos construindo-os? Porque não somos míopes. Estamos vendo longe. Vou mostrar o vídeo novamente. Veja, você vê países, todos esses lugares. Esses são apenas alguns dos muitos lugares onde estivemos. Sim, há milhões de almas preciosas em todos os lugares e há 20 anos temos feito a campanha da cura de Jesus, indo de lugar em lugar, de cidade em cidade, de país em país. Acho que o que foi dito foi 600 e algo assim. NS 660. Sim, 664. Então, algo como um ano a cada dia mais 350, totalizando 700. Então, já faz quase 2 anos que fazemos cruzadas todas as noites e isso não adianta muita coisa. Ele nem faz nada. Um dos meus pastores enviou alguns livros para o Egito e eles o convidaram. Então, quando ele voltou do Egito, eu disse: Como foi? Ele me mostrou fotos de seus pastores egípcios lendo meus livros em árabe. Sim, igrejas, Assembleias de Deus, diferentes igrejas no Egito. Eu disse que se você for míope, nunca saberá que há trabalho a ser feito. Sim, há trabalho a ser feito. Então vamos nos livrar da miopia. Uau! Deus vai punir algumas pessoas. Isso vai punir algumas pessoas que são míopes. Isso lhe dará um parceiro míope que só enxerga as próprias necessidades, ou que só enxerga as próprias necessidades. Vai ser uma experiência difícil. Deus está apenas mostrando a você como é ter uma pessoa míope. Amém. A segunda coisa é ser cego. Ser cego é diferente de ser míope. Cego é quem não enxerga nada. E uma das coisas que impede as pessoas de se saírem bem é a cegueira. Agora, cegueira é quando você não consegue enxergar no âmbito espiritual ou não consegue enxergar nada. Eternidade. Essas são coisas que não conseguimos ver, mas há pessoas que parecem estar enxergando. Elas parecem estar enxergando a eternidade. Por que estou fazendo o trabalho que faço? Tenho certeza de que você pode imaginar que talvez eu esteja cansado. Talvez eu esteja cansado nesse momento. Sim, às vezes meus pés estão doendo. Sim,
Porque eu fico horas em pé falando, falando, andando, falando. Sim. E por quê? Por que estou fazendo tudo isso? Eu recebo para pregar por tanto tempo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você conhece aquela música? Estou trabalhando tanto, tanto tempo e tão duro, só para estar perto de você. É por isso que estou trabalhando. Sim, é por isso que estou trabalhando. Eu me lembro quando a gente estava ensaiando essa música no estúdio. Era tipo 2, 3 da manhã. A gente estava trabalhando, tinha gente por perto. Eu disse, galera, venham ouvir uma música nova aqui no estúdio, porque temos um estúdio onde fazemos a música. Então, algumas pessoas me disseram, venham e ouçam para serem as primeiras a ouvir essa linda canção. Oh, sim, e eles estavam ali sentados, ouvindo. Uau! Mas eles também estavam trabalhando. É por isso que eles estavam lá. Eram 3 da manhã e é por isso que estou trabalhando tanto e tão duro. Sim, porque é algo que podemos ver só para estar perto de você. Sabe, a melhor recompensa no céu é estar perto. A mãe de João e Tiago foi a Jesus: quero que meus filhos se sentem à sua direita. Ela sabia que isso era o melhor. Ela não pediu diamantes, nem ouro, nem prata. Eu quero estar perto de você. Eu quero estar perto de você. Quero que meus filhos estejam perto de você. Eu sei que posso mandar recados para eles quando estiverem perto do trono e dizer: fala para Jesus que, sabe, minha água não está funcionando. Eu preciso resolver isso. E Tiago vai se inclinar e dizer para Jesus que minha mãe disse que a água dela não está funcionando. E se puder mandar alguém consertar, conserta a água para minha mãe. E Jesus vai dizer: sua mãe? Claro, anjo, vai lá e resolve o problema da mãe do Tiago. É por isso que ela queria que os filhos se sentassem ao lado de Jesus. Que você esteja perto de Jesus. Que você esteja perto de Jesus. É por isso que eu trabalho tanto, por tanto tempo, porque eu consigo enxergar o que a maioria das pessoas não vê, porque a maioria é cega para enxergar. Absolutamente tudo que elas fazem nesta vida é para esta vida, mas sem saber que, daqui a pouco, você simplesmente vai embora assim. Ah, sim. Sabe, recentemente um irmão estava em voo dos Estados Unidos para Gana. Voo direto, United Airlines. E ele estava, enquanto eles estavam se arrumando, ele conversava com um amigo dele. Eles estavam conversando e embarcaram juntos. E enquanto estavam a bordo, quando pousaram, disseram que alguém tinha morrido durante o voo. A pessoa morreu a bordo? Ah, sim. E ele ouviu que algo tinha acontecido. Mas então não conseguiu acreditar quando descobriu que era o cara com quem conversava, discutindo o que fazer em Gana. Ele morreu. Ah, sim. Eu já estive em um avião quando alguém morreu a bordo. Ah, sim. Eles chamaram, eles anunciaram. Tem algum médico a bordo? Tem algum médico a bordo? Tem algum médico a bordo? E quando eu ouvi, tem algum médico a bordo? Eu disse, escuta, hoje à noite eu sou pastor. Mas sabe, eles continuaram chamando. Parecia que ninguém ia. E eles continuavam perguntando se tinha algum médico. Aí eu levantei e falei: ok, estou aqui. Aqui. Nem estava longe, ele estava só do outro lado. E o homem estava, ele estava morto. Eu só estava sentado ali. Ele tinha jantado e morreu em um segundo. Ele já estava em outro mundo. Ele morreu sobre o deserto. A gente não sabe para onde o espírito dele foi essa semana. Para lá, para lá. Em um segundo, almas partiram para a eternidade. Almas estão partindo enquanto vivemos hoje.
e almas vão partir conforme os dias passam. Quantos realmente vão morrer em Cristo? E quantos realmente vão viver de novo? Aqueles que são cegos para isso não fazem nada. Eles só ficam sentados e continuam e continuam sem parar. Eles não se importam, eles não pensam, mas eu penso nas almas. É isso que me faz tentar. A maioria dos meus grandes momentos no ministério são privados. As pessoas não veem o que eu estou fazendo. É recente que você tem um pouco de. Espero que isso não esteja sendo transmitido ao vivo. É streaming? A maioria das coisas é assim. Está apenas em uma sala. É por isso que as pessoas ficaram surpresas quando descobriram que a igreja era tão grande. Sim. Os índios começaram a nos atacar e descobriram que a igreja é muito maior do que imaginavam. Sim, mas eles não sabem que tudo isso é privado. Você sabe. Os maiores milagres de Jesus foram privados. Milagres? Oh, sim. Oh, sim. Quer dizer, quando ele ia criar a filha de Jairo, todo mundo ia sair. Com licença, por favor, vamos fazer milagres agora. Quando ele estava andando sobre as águas, ele andou por 6,5 quilômetros. A água vai até lá por 4 milhas, 4 quilômetros debaixo d'água. Quer dizer, ele não gostava de ficar parado na água daquele jeito. Ele caminhou por alguns quilômetros. Estava agitado assim enquanto estava parado. A água estava se movendo lentamente. Não, isso é sério. Isso é sério. Olhe para isso. E quando eles tinham entre 20 e 34 anos, eles estavam apenas andando e secos. E eles estavam com medo. Sim, continue. É um lugar onde ele lhe diz o quão longe ele anda. Sim, acho isso incrível. Oh, sim. Você está aqui ou vai embora? Sim, sim. E estavam a 3 ou 4 milhas quando viram Jesus andando sobre o mar, bem perto do barco, e eles ficaram assustados. 3, 4 milhas. Quero dizer, disse Jesus, os milagres eram privados. As maiores coisas que ele realizou e fez, todas foram em particular. Não há necessidade de ninguém, mas seus olhos estão na eternidade. Deus vê, Deus sabe, Deus ama isso. As pessoas não são importantes. Então você precisa ver a eternidade. Se você vê a eternidade, não pessoas. Você não sabe o que eu tenho feito daqui. Você não sabe para onde estou indo ou de onde estou vindo. Você não sabe o que eu tenho feito. Ah, oh sim. Sim. Sabe o que fazia domingo? O que fazia domingo não está no Facebook. Na Argentina. Mas eu não estava fazendo o que você viu. Eu estava fazendo o que as pessoas mostram. Eu estava fazendo alguma coisa. Eu tenho outra coisa. Então, as coisas boas. Há coisas que estão escondidas. Mantenha os olhos. Caso contrário, sua cegueira em relação à eternidade o tornará estéril. Sim. Então, o último problema mental é completamente esquecido. Você esqueceu. Ele diz que eles esqueceram. Aquele que não tem essas coisas, deste versículo. 2 Pedro 1,9. Aquele que não essas coisas é cego e não enxerga longe. 2. E número 3. Esqueceu. Esqueceu o quê? Como você foi salvo? Como você chegou aqui? Por que você está salvo? Como é que você está na casa do Senhor trabalhando para o Senhor? Sim. Por quê? Como é que você tem essa oportunidade? Você sabe por quê? Você sabe por que escrevo livros? Você sabe por que eu escrevo? Porque eu me lembro do dia em que alguém veio até minha casa. Veio em casa e me deu um livro, e eu não comprei o livro.
É por isso que eu dou livros. Estou dando todos os meus livros para todo mundo. Vocês receberam todos os livros? Em cada livro que escrevi, eu te dou. Ah, sim, de graça. Eu não comprei o livro que me abençoou, mudou minha vida. Eu não comprei. Incrível. Eu não esqueci. Eu era uma criança e esse livro me foi dado, e eu li. Um livro assim. Era desse tamanho, daqui até aqui. Se chamava Defenda Seu Caso. Defenda Seu Caso, de Kenneth Hagin. Quando eu li, eu disse: Uau! Um homem que foi para o céu ouviu uma voz dizendo para ele: Volte para a terra. Isso e aquilo. Quero dizer, eu fiquei simplesmente impressionado. E eu decidi ler. E eu descobri o nome dele. Que outro livro ele escreveu? Porque o livro que eu realmente precisava ler não era o Defenda Seu Caso. Havia outros livros ali. Na verdade, faz anos que não leio esse livro. Mas eu li outros livros do Kenneth Hagin. Li agora, mas o Defenda Seu Caso foi minha introdução. Eu estava sendo apresentado a uma pessoa, a pregação dele e ao ministério dele por causa daquele livro. Eu só li e depois segui em frente. Eu não esqueci. Você sabe por que eu escrevo músicas? Você sabe por que eu escrevo músicas? Porque quando me tornei cristão, uma das coisas mais bonitas que me apresentaram foi a música cristã. Eu não sabia que gostava de música. Eu gosto de música. Eu gostava de todo tipo de música. Ah, e quantos aqui também gostam de música? Mas você sabe, música é algo maravilhoso e eu fui muito abençoado com isso. Muita música cristã boa. É, André Crouch por aí vai. Então é por isso que eu escrevo música. Eu nem sabia que eu poderia escrever um livro. Não adaptei algumas coisas e o trabalho. Não sabia. Ah, mas eu amo isso. Eu estou sempre escrevendo músicas e sempre praticando músicas com quem quer que seja musical. Eu me lembro de uma vez em que estava no Zimbábue e saí do meu quarto e chamei o pessoal. Disse: Venham, vamos tentar uma música nova. Eu tinha duas músicas. Assim, duas músicas. E uma das músicas eu pensei: sabe, ninguém vai realmente gostar dessa música. Então chamei meu tecladista e disse: Vem, toca um pouco menos. E eu disse: Bem, eu sei que as pessoas não vão gostar dessa música, mas eu não me importo porque é uma música que eu sinto que gosto porque estou dizendo que sinto. É verdade. Então tocamos as duas músicas. Uma delas foi que acho que é o fim do meu relacionamento. E é. E então a segunda foi que eu disse que as pessoas não vão gostar muito dessa música. Sou cristão há muito tempo. E eu disse que as pessoas não iriam gostar dessa música. Não me importo se não gostarem. Fiquei surpreso quando gostaram, e um dia ouvi André Crowder dizendo uma coisa. Ele disse, sabe, ele. Numa segunda-feira, ele cantou uma música, tocou uma música e depois pegou a música e jogou no lixo. Sabe qual música era? Sabe qual música era? Era The Blonde That Jesus Shed, tipo, não é uma música boa, é uma música realmente muito ruim. O precioso sangue que Jesus Cristo derramou por mim, por nós. Ah,
E alguém, em um momento de curiosidade, perguntou a ele por que ele não havia se casado e sobre todos esses problemas que ele enfrentava. Ele teve um relacionamento amoroso que, infelizmente, não deu certo. E ele escreveu para a gente, com sinceridade: passei por muitas e profundas tristezas em diversos lugares ao longo da minha jornada, mas em tudo isso aprendi a confiar plenamente em Jesus, a confiar em Deus, em absolutamente tudo o que me aconteceu. É algo verdadeiramente incrível e inspirador, não é mesmo? Incrível, incrível. É por isso que eu escrevo músicas, porque eu não esqueci. Sim, como as músicas cristãs foram uma bênção para mim. Porque eu testemunho para as pessoas, porque eu não esqueci. Sim, porque eu converso com crianças, ou alguém conversou comigo quando eu era criança. As pessoas ficam vazias, as pessoas ficam estéreis quando esquecem como chegaram onde estão. Então, as preciosas sementes de mostarda perdem completamente seu poder inerente quando você as joga na natureza corrosiva e ácida da cegueira profunda, da miopia limitante e do esquecimento persistente. Esses são, de fato, poderosos anticorpos. Eles são verdadeiros anticorpos que as neutralizam. Você sabe, algumas mulheres não engravidam porque, ao redor do colo do útero, que é a entrada do útero, elas têm anticorpos contra os espermatozoides. Então, quando os espermatozoides chegam, eles são atacados, combatidos. Quero dizer, como você pode sobreviver com um anticorpo desses? Entendeu? Anticorpo da cegueira, anticorpo da miopia e anticorpos do esquecimento, da amnésia, estão agindo na sua vida. Hoje marca o fim desses anticorpos ácidos na sua vida. Seja sensível. Acho que você nunca vai se sair bem a menos que tenha um coração bondoso e sensível, onde você se lembra de como era para você, de como era ser ninguém, de como era não ser salvo, e de como Jesus se lembrou de você. Ah, como diz André Ricard, eu não sei por que Jesus me amou. Eu não sei. Eu não sei por que ele se sacrificou, mas eu fico justificadamente feliz. Eu realmente não sei por quê, mas fico feliz. Amém. Então, que você possa se livrar deste primeiro inimigo das sementes Master. Este é apenas um inimigo. Doenças espirituais. É muito sério. 200 milhões de SPNS todos escritos em 1 hora da manhã, eles apenas entram em uma frigideira. Meu Deus! E pessoas casadas há 5, 8 anos, os espermatozoides estivessem fritos por anos. Espermas fritos. Essa não será sua história, de forma alguma. Levante suas mãos bem alto e vamos agradecer profundamente ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Pai amado, somos imensamente gratos por cada bênção e por sua infinita bondade. O mata samandole bacamandele mauni dendora mandal menel lemen mon banarile mandel becamaudi, por tudo que tens feito e farás em nossas vidas.
Meu coração transborda de uma gratidão imensa e sincera, Senhor, por sua infinita bondade e por todas as incontáveis bênçãos que derramas sobre minha vida a cada instante. Agradeço profundamente por sua misericórdia que nunca falha e por sua presença constante, que é um farol luminoso a guiar meus passos e a iluminar meu caminho em meio a todas as adversidades. Sua orientação sábia e seu amor incondicional são o sustento que me fortalece e me ampara em todos os momentos, preenchendo minha alma com paz e esperança. Sou verdadeiramente grato por cada respiração, por sua proteção inabalável que me guarda de todo o mal e por sua graça divina que me acompanha e me eleva. Que sua luz continue a guiar meus passos e os de todos aqueles que amo, abençoando nossos dias com sua paz e sua presença. Minha alma se eleva em louvor e reconhecimento por tudo que o Senhor é, por tudo que faz por mim e por toda a humanidade, e por sua eterna e gloriosa majestade. Agradeço de todo o meu ser por sua bondade sem limites e por sua fidelidade que perdura para sempre. Mashibatanai, a distinguisha individual, meticulously manages all aspects of the manas Yanikuen Rapapawa, with great querend precision, overseeing every detail and insurinitis comprehensive and thorough operation. Oh, sim. Sim, Lorda, realmente muito obrigado mesmo, de verdade. Sim, Senhor. Oh, sim, Senhor. Jesus. Fritar sementes de mostarda. Isso frita as sementes que entram na minha vida. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu reverto isso. Senhor, eu oro agora contra um ambiente espiritual que se opõe a isso. Minhas almas, meu coração e meu espírito refritam sementes e neutralizam sementes. Extinguem sementes e batalham ativamente com as sementes dominadas de Deus, provenientes de mensagens inspiradoras, de livros edificantes, de pregações poderosas, da palavra de Deus, de canções de louvor, de comentários perspicazes e de palavras ditas pelo Espírito em minha vida. Tudo isso em nome de Jesus. Jesus. O que representa tal sentimento em um ambiente tão ácido e negativo? Uma atmosfera de Vênus é um ambiente superaquecido de ácido sulfúrico, um ambiente extremamente superaquecido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu me refiro à tendência negativa, a essa tendência desfavorável e prejudicial. Oh, Jesus. A atmosfera negativa, Em nome de Jesus. sentimento negativo, Em nome de Jesus. ambiente negativo, Sim, Senhor. Nascido na Iu, ele. espírito, Sim, Senhor. espírito. Em nome de Jesus. Atitudes familiares e as respostas familiares à palavra que são negativas e comuns a todos os meus irmãos. Sim. Vamos para minha família, venha, meu pai, para minha mãe, vamos lá, meus primos e irmãs. Em nome de Jesus. Uma coisa Não. da palavra de Deus que. entrou em mim um profundo desprezo residual e avassalador, e a zombaria residual e persistente da rejeição de Giz que me afetou profundamente. Sim, Senhor. O mestre vê o homem em nome de J. De Jesus. Eu luto com todas as forças. Meu. Eu rejeito isso agora, em nome de Jesus. Declaro. Sim. Uma semente mestra começará a partir desta noite a trabalhar em meu coração, trabalhar em mim. Almas. Trabalhe na minha vida em nome de Jesus. Senhor, eu oro por todos aqui assim. Senhor, em nome de Jesus, onde você fala conosco. Entre e floresça no fruto, que muito fruto nascerá em nome de Jesus pelos seus filhos, em nome de Jesus. Obrigado e obrigado
Obrigado pelo teu Espírito poderoso. Obrigado porque todo poço e ambiente superaquecido e ácido onde a tua palavra tem caído até hoje está sendo corrigido e curado, e um novo capítulo começa em nossas vidas. A semente. O poder da semente do Mestre vai agir poderosamente e de uma forma ainda maior. Obrigado por todos aqueles que são salvos e chamados, lindamente salvos e chamados. Obrigado porque a Nova Zelândia e todos os lugares ao redor da Nova Zelândia para onde o Senhor nos chamou serão impactados por esses missionários incríveis que estão sendo enviados deste comitê do acampamento. A palavra enviada será proveitosa para eles porque será misturada com fé. Em nome de Jesus, oro por todos que estão com as mãos levantadas e por algumas pessoas não estão aqui, mas ouvindo a mensagem. Mas um novo coração. Quando o Senhor me chamou, eu era uma criança. Eu tinha 16 anos quando o Senhor me chamou. Obrigado porque o Senhor me salvou meu coração de ser um coração ácido. Eu oro por todos nós que estamos aqui, que estamos ouvindo, para que não haja nenhum tipo de acidez, calor ou fogo para queimar sementes. Mas, Senhor, que haja esse coração de criança, um coração suave no qual a tua semente mestre, cairá. Obrigado por essa bênção em nome de Jesus. Eu oro com gratidão. E todos gritaram amém. Deus abençoe você. Podem se sentar. Separe sua oferta final de agradecimento para hoje. Amém. Lembre-se, grande oportunidade em nome de Jesus. Grande oportunidade em nome de Jesus. Pegue seu presente especial. Embaixadora Mandola Pamandaliel Vitrandulenda Lamamabar. Olá, mano. Madad Bazubula Karamai no poderoso nome de Jesus. Pai, obrigado a todos que ainda estão dando um presente especial hoje. Ó Senhor, obrigado pela semente que semeou em nossos corações. E obrigado por termos algo para lhe dar. Uma semente, uma boa semente. Uma semente abençoada. Abençoe a todos. Nós rezamos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, por favor, venha e dê sua semente. E acredito que nos disseram que temos que viver aqui até meia-noite. Então temos que seguir as regras. Quando temos um acampamento em Gana, não temos nada parecido com aquela regra do meio-dia e não podemos começar antes das 8 da manhã. Então vamos seguir essa regra também. Então, às 8 horas começamos e estamos começando a oração de ontem, ou seja, os últimos 30 minutos de hoje serão somados às 4 horas de amanhã. Então vamos começar com oração e aproveitar a oportunidade para orar. Pode ser que sejam as orações mais importantes que você já fez pela sua vida. Ó sim, Senhor, que a tua vontade seja feita. Que a tua palavra se cumpra. Sabe, um dia eu vi um pastor que se desviou feio, muito feio. E eu disse para mim mesmo, essa pessoa não é espiritual. É por isso que ele se desviou. E quando fomos olhar a vida dele, descobri que, mesmo sendo chamado de reverendo e tudo mais, ele não era uma pessoa de oração, porque alguém contou para outra pessoa que morou com ele. Então eu morei com ele. Quando ele acorda de manhã, ele só fica assistindo televisão. Ele não ora, ele nem ouve música secular.
Essa é a vida dele, ele é um ministro reverendo de alto nível. Então, estou dizendo que às vezes, quando as coisas acontecem, tudo se resume ao que Jesus disse: orai para que não entreis em tentação, porque a tentação vai acontecer. Então, ser capaz de orar e passar tempo orando é importante. Em todo o tempo de oração, ore. Então, quando sairmos deste acampamento, eu já terei orado 12 horas e você pode se lembrar que orei por 12 horas pelo meu futuro, pela minha vida. E Deus vai responder essas orações de qualquer maneira. Deus vai responder de qualquer jeito. E enquanto estamos pregando e falando sobre a semente, quantos? Você percebe que parece que várias sementes de mostarda já caíram sobre você antes e algumas delas foram fritas. Mary, quantos não sabem que as pessoas jogam 200 milhões de espermatozoides em ACTS? 100 milhões por moinho. Então é isso para tudo. 200, talvez 300. Como algumas pessoas têm 3 moinhos, isso dá 300 milhões. E quando entra a fritura? Vou mostrar um vídeo para vocês amanhã. Você já viu aquele vídeo da fritura? Ok, vou mostrar para você. É assim. Sim, eu mostro para você amanhã. Ah, mas eu acredito em todas as sementes que Deus está plantando na sua vida. Elas nunca vão embora. Olha eu aqui em pé. Vim de um voo de 19 horas e vim direto para cá. Sim, eu preguei até meia-noite. Então é uma semente que está sendo plantada na sua vida. Ela não deve ser frita. Você vai fritar essas sementes? É legal fritar as sementes? É alguma coisa, né? Você já plantou sua semente? Levante sua mão para receber a bênção, Pai. Tudo que representa uma crise ou uma preocupação. Eu levanto minha mão e oro por todos em cada família. Que a tempestade se acalme. Que toda crise se dissipe e desapareça. Em nome de Jesus, que haja paz em nossos corações. Eu ordeno que toda tempestade, toda turbulência, toda preocupação acalme e se termine. Você terminou. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por esta bênção para seus filhos. Em nome de Jesus, amém. Uau!